cada semana apresentamos perspectivas da história do Concílio Ecuménico Vaticano II, e como sempre fazemos com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Ao longo destes meses, destes anos, são muitos os olhares à história do Concílio Ecuménico Vaticano II. Aqui também nesta rubrica fazemos uma proposta, olhando desde logo os anos que antecederam a convocação do Concílio. E que de alguma maneira explicam a convocação do Concílio Vaticano II. E já víamos no último programa que o Papa João XXIII, que foi Papa entre 58 e 63, até pelo seu próprio percurso, pela sua própria biografia, estava particularmente adaptado, mas também se adaptou, e bem, a compreender toda a fermentação que já ia no sentido de realizar qualquer coisa que desse, digamos assim, sistematização e andamento a tudo o que andava no ar e, sobretudo, no espírito e nos corações de muitos católicos e até cristãos não católicos, ali em meados do século XX. Dizia eu, o Papa João XXIII, o Papa Roncalli e a sua biografia é importante, eu já referi isso no outro programa de outra série, mas é bom acentuá-lo aqui. Ele tinha tido um percurso providencial, porque ele tinha passado, ao longo da sua vida, grande parte das fronteiras que era preciso ultrapassar, nesse sentido de aproximar a humanidade e até os cristãos e as religiões, porque ele começou, digamos, a sua carreira diplomática ao serviço da Santa Sé na Bulgária, e a Bulgária era um mundo bastante estranho ao catolicismo, porque era um mundo ortodoxo, claro está, mas acontecia que nessa altura uma princesa italiana era também rainha da Bulgária, e isso também ocupava a Santa Sé. Mas na Bulgária, Roncalli está na fronteira da ortodoxia, portanto, do cristianismo oriental. E que ele começa a conhecer de perto, com a sua grande facilidade também de relacionamento humano, portanto, com cristãos ortodoxos, com alguns dos seus pastores. A primeira parte. Depois vai para a Turquia, não é? Também como representante da Santa Sé e à frente daquelas comunidades cristãs católicas da Turquia. É um outro mundo. É também a Igreja Oriental, mas é sobretudo o Islão, claro está. O mundo islâmico. E uma minoria de comunidades. Não é? Exato, durante a Segunda Guerra Mundial, tem aliás um papel muito interessante, importante na passagem de muitos judeus através da Turquia para Israel e, portanto, salvos da perseguição nazi, do extermínio nazi, tem um papel importante, o Roncalli, e absorve mais uma vez essas diferenças, o mundo oriental, o mundo muçulmano. Depois vem para Paris, no final da Segunda Guerra Mundial, onde desempenha um papel importante como núncio para resolver tensões que existiam e que não eram fáceis entre o novo governo francês, o governo de Gaulle, e a Santa Sé, concretamente em relação a bispos que tinham estado naquela zona ligada à Alemanha, a zona de Vichy, enfim, e cujo comportamento era diversamente apreciável em relação a essas mudanças de regimes. Bem, ele tem um papel muito importante, mas sobretudo esses anos que passa em Paris, que são os anos do pós-Segunda Guerra Mundial, fazem-nos estar atento àquela fermentação de que eu falava no programa passado. Portanto, muitas das coisas que estão ali a fermentar inovações, quer na vida da Igreja, quer na teologia, quer em práticas pastorais, quer em novas missões internas, ele capta muito bem tudo isso. Depois tem aqueles anos de Veneza, como Patriarca de Veneza, 5 anos, em que tem a primeira vez na vida a ocasião para, numa igreja concreta e como seu pastor, coisa que ele há muito tempo desejaria, mas aí tem possibilidade de ser, pôr em prática algumas das suas intuições e desta vontade de ligar a igreja, mundo, etc. E, finalmente, quando vem para o pontificado, de uma maneira um tanto inesperada, já com 70 e muitos anos, com o nome de João XXIII, ele vai, enfim, escoar tudo isto no concílio que convoca no Vaticano II. Mas eu peço ao Paulo que a este propósito leia mais um trecho de Alberico. Quando, a 25 de janeiro de 1959, concluindo a semana de preces pela união dos cristãos, João XXIII anunciou a sua decisão de convocar um novo concílio,
A surpresa foi geral, tanto mais que o clima de Guerra Fria, que contrapunha o Bloco Atlântico ao Soviético, era ainda predominante e se temia que durasse indefinidamente. O eco do anúncio, tanto no catolicismo quanto junto às outras igrejas cristãs e na própria opinião pública, foi enorme. Alguns viram nele a promessa de uma renovação esperada há tanto tempo, outros valorizaram a possibilidade de colocar no primeiro plano o problema da unidade dos cristãos. E outros sublinharam a possibilidade de uma relação da Igreja com a sociedade em termos de fraternidade e não mais de contraposição. Ora, está. E por isso a novidade da convocação do Concílio no princípio de 59 foi muito grande e foi muito bem aceito. E despertou um enorme entusiasmo. Enfim, eu ainda era muito novito na altura, mas lembro perfeitamente como isso chegou à minha comunidade, à minha família, e como isso alvoroçou, digamos assim, o interesse e o espírito. Também está já nos princípios da televisão, portanto, das notícias, tudo isso, visuais também, que acompanharão a seguir o próprio concílio no seu desenrolar, e deu a esta convocação do Papa uma particular oportunidade, porque ligava muito a uma aspiração que havia na Europa, até para contrariar aquele clima que era pesado de Guerra Fria. Sentia-se muito, quem vivia na Europa, mesmo aqui na ponta ocidental da Europa, nos anos 50, sentia isso. Sentia que na Alemanha, de certa maneira, tudo acabava do que nós conhecíamos e começava qualquer coisa que nós desconhecíamos quando não temíamos. Não é? E este clima era pesado. O final da Segunda Guerra Mundial, em 45, foi o final da beligerância aqui na Europa. Mas abriu depois um outro capítulo, que se prolongou até aos anos 80, que foi um capítulo de divisão profunda e desconfiança mútua entre duas partes da Europa. Portanto, haver assim uma convocação de algo que unisse, porque era para todos os episcopados, todo o mundo, e pelos episcopados todas as igrejas, não é? E tanto do Ocidente como do Leste, tanto do Norte como do Sul, isso abriu, efetivamente, horizontes e contrariou um certo sufoco, um certo aperto. O ambiente não indicava um acontecimento do género. E calhou muito bem. Depois também se falou de uma maneira mais insistente nesta possibilidade de reencontro com os outros cristãos, que agora já se chamam irmãos separados, não é? E com que essa expressão também veiculada, de fraternidade reencontrada. Levantou também muitas esperanças e muitas expectativas, às vezes, exageradas e que não tiveram seguimento e que também causaram algumas desilusões para quem tinha posto expectativas que tinham, mas que não estavam consignadas na convocação do Concílio, nem na intenção de João XXIII. Também no que diz respeito à relação com os povos, e o final dos anos 50, princípio dos anos 60, é muito importante nesse sentido, porque é a altura em que nós estamos a passar do velho eurocentrismo das metrópoles europeias e depois com as colónias espalhadas por todo o mundo, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, por aí fora, e que se passa para esta emancipação dos povos que caracterizou depois a segunda metade do século XX. Portanto, o Concílio vinha ao encontro de tudo isso. E a convocação do Concílio, em janeiro de 1959, digamos que abriu esta caixa cheia de expectativas e começou a fazer acreditar que era possível irmos nesse sentido e realmente em muitas dessas linhas avançou-se. Quer dizer que nessa convocação e com o espírito com que o Papa João XXIII fez essa convocação, já havia muito alimento para a esperança geral, é verdade. E repito, e contrariava o tal clima de Guerra Fria, que às vezes não era tão fria como isso, porque implicava muita animosidade e desconfiança de parte a parte, contrariava isso com, enfim, um polo de unificação de aspirações de povos e de igrejas muito motivador. E esse foi o espírito com que, posso dizer, que a generalidade da Igreja, quer no ambiente católico, quer mesmo em ambientes não católicos, acompanhou depois a preparação e o desenrolar do Concílio. A preparação começa imediatamente. A primeira pessoa a quem o Papa João XXIII tinha confidenciado a convocação foi ao Cardeal Tardini, que era seu secretário, e que ele encarrega de adiantar os trabalhos, e com muita urgência, de tal maneira que o pobre do Cardeal Tardini até acabaria
praticamente morreu extenuado pouco tempo depois, com tanto trabalho que se acumulou sobre ele, mas com a convocação do Episcopado Mundial, com envio de circulares pedindo sugestões para a agenda conciliar, depois com a elaboração das comissões pré-conciliares e dos seus documentos. Tudo isto foi, de certa maneira, precipitante, porque não se estava à espera, digamos até que o Concílio Vaticano II, entre 59, em que é anunciado, e 62, em que começam os seus trabalhos, primeira sessão, foi mais rápido do que foi o Concílio do Vaticano I, porque as temáticas do Vaticano I, que nós vimos na outra série, entre 1869 e 1870, já estavam mais ou menos anunciadas, à volta do lugar do Papa na Igreja, do primado do Papa, da inferioridade pontifícia, das questões da razão e da fé. Isso já eram questões muito versadas ao longo do século XIX. E o Concílio tinha um objetivo determinado para resolver essas questões, sim, não é? foi. Ele tinha um âmbito maior, o Vaticano I, mas depois a tomada de Roma pelos italianos interrompeu o Concílio Vaticano I. Mas, de qualquer maneira, tinha sido mais preparado. A temática do Concílio de Trento também tinha sido preparada, enfim, já há umas décadas, desde que começaram as controvérsias entre católicos e protestantes, são dos anos 20, e o Concílio abre em 1545. Agora, aqui foi tudo muito rápido, e até se conta que, a certa altura, o cardeal Tardini teria dito ao Papa João XXIII, mas nós não temos tempo, em 2 anos não dá para, em 3 anos não dá para preparar o concílio, e ele terá respondido, então fazemos em 2, se 3 não dá. O que é certo é que o concílio será aberto, então, e finalmente, em outubro de 62. E voltamos, Deus outro dia, a ver, enfim, outros momentos que caracterizaram essa preparação e o início das sessões conciliares do Vaticano II.